Olá para você que acompanha o SNTV, tá todo mundo com medo desse coronavírus, por isso a gente convidou para um bate-papo aqui no nosso canal a doutora Liliane Silva, que é infectologista do ICA, o Instituto Cristão de Cardiologia do Amapá, para esclarecer para a gente, tirar algumas dúvidas sobre o coronavírus. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Então, a gente fez uma reportagem e exibimos para mostrar que houve uma preocupação exacerbada, até histeria nas redes sociais, quando o ex-reitor da Unifap publicou, divulgou que veio da cidade de Wuhan, lá na China, que é onde está o foco, né? O primeiro foco, o paciente zero, sei lá, estava lá nessa cidade, né? E aí a doença está se espalhando, o Brasil já tem vários casos suspeitos, nem confirmado até agora. E, assim, essa histeria que a gente teve nas redes sociais com essa viagem do ex-reitor da Unifap lá para Wuhan, tem fundamentação mesmo? A gente tem que estar muito preocupado? Assim, a preocupação deve existir sempre. Mas a histeria, eu acredito assim que seja meio que inerente hoje em dia às redes sociais e ao dinamismo e imediatismo da coisa. Você tem que ter cuidado, sim, porque a gente sabe que teve alguns surtos no passado que levaram a óbito. Então, assim, é uma doença nova que a gente ainda agora está conhecendo. Não tem ainda muita coisa, como é que ela age, qual é o tipo que ela dá mais gravidade. Então, a histeria, na verdade, eu até tento entender como essa observação do fato em tempo real. Eu estou observando em tempo real que tem gente lá na China que está morrendo. E todo dia vai aumentar, porque é inevitável acontecer. Mais pessoas vão ser contaminadas, mais pessoas vão falecer. Isso vai ser... Você não vai ter que ficar menos preocupado, porque isso vai ser inevitável. E no Brasil, a gente tem que estar preparado, porque vai ser inevitável. É questão de tempo, a gente tem um caso confirmado. Exatamente, não tem outro. Tem quase 6 mil casos confirmados no mundo, com quase 200 óbitos. Até ontem, se eu não me engano, eram 10 casos suspeitos no Brasil. Por que demora tanto para confirmar um caso suspeito? Porque, na verdade, as técnicas genômicas de detecção elas ainda estão sendo colocadas em prova, em testes estão sendo feitos. O que aconteceu com o coronavírus foi que se descobriu em dezembro e logo dias depois você já descobriram o sequenciamento dele e colocaram os testes. Então, os testes eles estão acontecendo assim em tempo real, se testando. Tanto que os exames que foram negativos aqui no Brasil, eles vão ser recolocados numa segunda amostra para ver se realmente são ainda negativos, entendeu? Porque é tudo meio que dinâmico. Hoje não está, mas de repente uma segunda amostra lá na frente pode acontecer, porque os testes são dinâmicos. Os laboratórios ainda estão em fase de implementação. Na nossa região norte aqui, a gente tem laboratório capaz de fazer... O Evandro Chagas, que é a nossa referência. Em Belém. Que é em Belém, ele é referência dentro do... Nós temos dentro do Evandro Chagas um dos maiores pesquisadores em vírus, que é o Dr. Pedro, que era até então o diretor-geral. Então, ele é uma das sumidades em vírus do mundo. Então, assim, a parte virológica, o Brasil, ele é referência ainda. Assim como foi a AIDS, que é um vírus, e o Brasil foi referência, a gente também tem bons pesquisadores, pessoas, e não só os pesquisadores, a gente tem um serviço de vigilância que funciona muito bem. Que a gente fala vigilância, que é a vigilância dos casos. Como é que eu vou fazer essa vigilância? Quem foi que chegou com febre? Você teve contato com alguém? Então, o serviço de vigilância dentro do Brasil e dos próprios estados, eles são muito bem documentados e elaborados, existem protocolos. E muitas das vezes as pessoas, dentro da própria profissão, dentro da própria saúde, a gente não sabe nem para que serve, mas ele é fundamental. Eu fico imaginando assim, a China, que é um país super preparado para tudo, está batendo cabeça para lidar com a doença lá. Eles estão fazendo até um hospital próprio só para pacientes. Em poucos dias, né? Eu vi uma cena lá de uns 20 tratores, né, trabalhando ao mesmo tempo para preparar a área para fazer o hospital lá. Eu sei que o Brasil tem profissionais super capacitados, protocolos, mas assim, existe uma conectividade desses protocolos, da rede pública de saúde, para funcionar tudo com harmonia? Infelizmente, a gente tem dificuldades assim que são gritantes. A gente que trabalha na rede também pública e uma privada, você vê que existe diferença. A pública tem outros fatores que acabam interferindo, mas
existem coisas básicas que acabam faltando na rede pública e que são essas coisas básicas, elas são fundamentais dentro do protocolo de formação de um serviço de vigilância de uma doença dessas. O protocolo é um passo a passo do que tem que ser feito em determinadas situações. É um passo a passo padrão, né? Exatamente. Então, no caso a doutora estava falando agora há pouco da diferença do Brasil, de como o Brasil trata e os Estados Unidos trataram, né? O doutor José Carlos Tavares, que é doutor em farmacologia, PhD, né? né? Pós-doutor. Pós-doutor em farmacologia. Ele que veio de lá da cidade, o pessoal ficou com medo nas redes sociais, ele estar contaminado e tal. No voo dele, ele veio com um colega americano, e esse colega americano, quando chegou nos Estados Unidos, quando desembarcou lá, já foi colocado em quarentena. Foi colocado em quarentena, exatamente. Então, olha Se só a o doutor diferença. José Carlos Tavares fosse americano, também Já estaria em quarentena. Estaria em quarentena. Essas coisas assim, que o Brasil acaba andando um pouquinho depois desses países que estão um pouco mais adiantados. Então, é isso aí mesmo. A registrar que ele está muito bem. Ontem ele estava 12 dias em Macapá, então o período de incubação do vírus é de 2 a 14 dias. Então faltam uns 2 dias aí para a gente respirar aliviado, né? Ele estava muito bem. Mas ele não tinha nenhum sintoma. Não tinha nenhum sintoma. Mas é fundamental se acompanhar. E como nós somos fronteira, e muitas das vezes nós somos fronteiras esquecidas, né? Às vezes você tem uma fronteira com o pessoal que vem da Europa, né? Caiena. Então, estão bem aqui do lado. Já teve casos na França, sim. Então, é fundamental a comunicação, não só de equipes, mas também Anvisa, né? A parte de portuários. A vigilância sanitária de lá da França com o Brasil, né? Trabalhando, discutindo, né? Por isso que, assim, só para ressaltar que hoje haverá uma reunião com as chefias, daqui a pouco, para justamente já ver como é que vai funcionar dentro da Amapá esses protocolos que estão sendo estabelecidos. Quem é que vai atuar, quem são as portas de entrada, para onde o paciente vai, que medicações ele vai fazer. Então, isso está sendo já montado hoje. Aqui, né, desse momento que nós estamos aqui, já estão montando lá para deixar bem esquematizado o que fazer, para onde fazer, como deve fazer. Está todo mundo pronto, com um plano, exatamente, um plano definido. Um plano de contingência, que chama, né? Plano exatamente. De contingenciamento. Agora, acho que vamos esclarecer para o internauta quais são os sintomas do coronavírus. São muito parecidos com o da gripe, né? São muito semelhantes. Todas as doenças respiratórias, elas provocam febre em quase 98% dos casos. Os casos de coronavírus que está sendo febres, dores de cabeça, sintomas respiratórios, coriza nasal, né? Aqueles espirros. Então, febre, dor de cabeça, como fossem resfriados comuns. Eles são, não dá para se distinguir de outros vírus respiratórios, porque é tudo semelhante. A não ser que você tenha uma história de viagem ou contato com alguém que tenha vindo desses locais. Porque o que acontece? Ainda não se descobriu a doença que ninguém tenha tido um contato com alguém que veio daquela região. Ainda não. Por isso que não é chamada pandemia. O que é a pandemia? É quando os vários países descobrem pessoas que não saíram de lá e que mesmo assim o vírus já está circulando. Aí vai chamar pandemia. Por enquanto não é pandemia. Apesar da OMS, da Organização Mundial, ter aumentado o risco, né, da doença. Mas ela ainda não é chamada. No Brasil também subiu o nível do alerta, subiu, né? O nível de alerta. Risco iminente. Risco iminente, Tá, agora, doutora, parece que os números mostram que a letalidade do coronavírus é menor do que da gripe suína. Os números eles estão mostrando realmente os acompanhamentos que a letalidade está em torno de 2%, ou seja, para cada 1.000 você vai ter dois óbitos. E, por exemplo, no passado, H1N1, que ainda tem, não pode dizer que não tem o H1N1, a letalidade era muito maior, era 8, 9, e aqui não, o coronavírus está até então é 2, pouco. Então é um número um pouco menor da letalidade. O que mata o paciente com coronavírus? Essas questões ainda estão sendo discutidas. Quer dizer, isso patogenia. O que é patogenia? É a maneira que o vírus atua no organismo. Mas a maioria das vezes eles fazem quadro de respiratórios, pneumonias mais graves, como se fossem insuficiências respiratórias. Doutora, para a pessoa se prevenir, é como se previne, por exemplo, de uma gripe, tomando bastante vitamina C, bastante líquido, vitamina D, aumentando vitamina C. a imunidade? Eu sempre digo assim, a questão da toalete da pessoa, da higiene.
Espirrou, nada de estar mão, colocando álcoolzinho gel, que é o ideal, álcool a 70%, sabe? Tem que ver que é o álcool a 70%, não é qualquer álcool que não vai matar todas as... Muitas mulheres andam na bolsa já. Exatamente, é bacana. Tem que fazer a mesma coisa também, né? Toalhas de papel mesmo, porque você não tá, você tá aqui, você espirrou, você passa ali, o vírus ele consegue sobreviver em determinados locais por algum tempo. Então, você tocou, não automaticamente que você vai lá e toca, você já vai adquirir. Então, por isso que tem que ter esses cuidados, que como dos resfriados. As toaletes, chamam de toalete, é um nome bonitinho, mas é um nome fundamental. Eu sempre digo assim, a gente tem que ser que nem para os orientais. Nada de estar muito, é cultural Brasil tal, mas está muito beijo tal, porque isso é uma forma de transmissão. Se a pessoa sabe que está com quadro de resfriado, evita estar. Bora beijar menos, então, enquanto não controlar. Não, é o carnaval ainda. Olha, gente, muito obrigado por essa conversa, bate-papo animado, tem uma energia muito boa, a doutora Liliane também. A senhora vai estar no ICA no próximo sábado, na equipe do check-up lá? Podem contar, a gente está por lá, prestigiando o nosso chefe Marcão, a equipe toda, tem uma equipe de profissionais maravilhosos que estão sempre dispostos a colaborar com a saúde do Amapá. Para agendar seu check-up, a gente vai colocar o número do telefone aqui no rodapé da tela. Liga para lá, agenda seu check-up. Todo sábado é dia de check-up lá no ICA. Obrigado e até a próxima.